Bom dia, sejam muito bem-vindos ao lançamento do 12º Mapa do Ensino Superior. O Mapa do Ensino Superior no Brasil é uma publicação do Instituto Semesp, que tem como objetivo compilar uma gama de dados de fundamental importância para o entendimento do cenário no ensino superior do país. Em 2022, a publicação ganha mais uma edição, apresentando os dados gerais sobre o Brasil e específicos de cada estado, com números de 2020 sobre matrículas por modalidades e portes das IES, ingressantes, concluintes, taxa de evasão, cursos mais procurados, entre outros. Pela primeira vez, o setor tem em mãos estatísticas oficiais sobre os reais impactos do primeiro ano da pandemia da Covid-19. E no capítulo especial, o Mapa do Ensino Superior no Brasil 2022 traz uma série de informações sobre cursos na área de saúde, que ganharam destaques e relevância na crise sanitária. Para dar início ao nosso encontro, eu convido ao nosso palco virtual a nossa presidente, a doutora professora Lúcia Teixeira. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham e participam deste importante momento para o Semesp, para o Brasil, para muitas instituições, o lançamento de mais um mapa do ensino superior do Brasil, com análises muito importantes, não é, por região, mostrando a diversidade das nossas instituições, do ensino superior, e também aquilo que nos une em termos, mesmo sendo múltiplas, com múltiplas diferenças, há muitos fatores que nos unem, né? E quero agradecer e cumprimentar aqueles que integram o Instituto Semesp, nas pessoas do Rodrigo, da Kelly, do Maurício, a ajuda do Fábio e da Roseli, toda a equipe de Semesp, a nossa diretoria e associados que tornam possível realizarmos tantos eventos, realizarmos tanta prestação de serviços, alimentados pelas sugestões de vocês, pela participação em inúmeras reuniões, redes que nos ligam no Brasil e também no exterior. Ontem estávamos falando com a rede latino-americana e caribenha sobre problemas comuns, estivemos também conversando em termos mundiais, principalmente com esse reflexo da pandemia no Brasil e também no mundo. Então, este documento de hoje permite essa série de informações e de análises, traz também novidades como a questão dos cursos de saúde, que ganharam uma relevância maior devido à pandemia, e necessidade de maiores profissionais nessas áreas, não é? São dados oficiais, compilados, analisados, com muito critério, não é? Primeiro, vocês vão ver que, à primeira vista, são resultados positivos, principalmente pela resiliência das instituições de ensino particulares, que foram aquelas que primeiro retornaram às aulas, não pararam praticamente, não é? Entregando o ensino remoto para fazer chegar ao seu aluno onde ele estivesse o conhecimento, não é? Temos também, infelizmente, as instituições públicas, talvez porque não tenham essa agilidade, porque dependem de uma série de situações que às vezes o próprio gestor não pode controlar, demoraram muito e ficaram muito tempo sem aulas, inclusive o que ocasionou um pouco de evasão e também menos alunos formados. Então, nós temos instituições particulares, instituições públicas, um grande caminho, estamos unidos em várias reuniões, de forma a essa retomada do ensino presencial, em muitos casos híbrido, porque sabemos que a pandemia não terminou, né? Vemos aí uma nova onda de Covid, e graças a Deus, com o avanço da vacinação, isso está podendo ser enfrentado de uma forma sem grandes perdas, não é? Mas, de qualquer forma, são sempre preocupações. Então, o Semesp tem se
debruçado muito sobre isso, com as suas várias assessorias. Temos aí nos reunido junto também ao Congresso, forçando, falando, dialogando e às vezes gritando, de forma a levar a realidade do ensino superior privado, que é a grande maioria do país, para que este seja enxergado em toda a sua grandiosidade, não apenas em termos de número, mas também em termos da sua relevância, né? Hoje, sabemos que a internet no Brasil chegou a mais de 30 anos, não é? Lembro que aqui na Unisanta nós tínhamos um nó ligado à FAPESP, da Rede de Ensino e Pesquisa, mas ainda hoje no Brasil o grande problema são esses alunos que não tiveram acesso, chegam ao ensino superior, saem do ensino médio, e muitas deles por não terem internet nas suas casas. Então, é uma série de problemas que as instituições são forçadas a encarar, não é? Temos também as instituições de pequeno porte, que são a maioria no país, e uma concentração do setor em termos de outras instituições. Enfim, a nossa luta é para aumentar o acesso ao ensino superior, e vocês irão acompanhar e sugerir conosco, e principalmente em termos de programas como ProUni, FIES, o financiamento público, para que isso chegue à grande maioria dos estudantes brasileiros. Tem sido um trabalho árduo, enfrentado pelo SEMESP, junto com outras entidades e com todos vocês. Por isso, quero saudá-los a todos, agradecer toda essa participação e colocar o SEMESP, eu também à disposição, a nossa diretoria, toda a nossa equipe, para este grande movimento em prol da educação, que vamos continuar exercendo juntos. Muito obrigada a todos. Aproveitem aí a nossa exposição. Professora Lúcia, obrigado pelas palavras novamente, sempre bom ouvir a senhora, e agradecer também aos nossos parceiros que sempre ajudam a viabilizar os nossos projetos. Hoje conosco está a Simplicity, representada pelo Gabriel Custódio, e a Fundacred, representadas pelo Alessandro Lumiere e Aline Soares Pinto. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar a palavra para o Guilherme Maia, da nossa equipe de marketing, que ele vai passear pelo site e demonstrar como é que vocês vão acessar o mapa do ensino superior online. Guilherme? Olá, pessoal, bom dia. Vou fazer uma demonstração de navegação, né, no mapa digital. Basta vocês irem no site do SEMESP, Instituto SEMESP, realizarem ali o login de vocês, de associado, para que vocês obtenham aí todas as informações do mapa. Vamos iniciar aqui a navegação. Primeiramente, temos os dados a nível Brasil, né? Dados de estados e regiões, o capítulo especial, que esse ano é o perfil do aluno de graduação, e aí que vocês também podem realizar o download. Vamos iniciar uma primeira navegação, dados a nível nacional. Aqui aparece todos os capítulos, né, que temos disponíveis nessa edição do mapa. Lembrando que inicialmente a nível nacional, vamos em matrículas. E aí vai constar para a gente todos os tópicos, né, envolvendo matrículas a nível nacional. Vocês podem realizar aqui a busca, analisar todos os dados, fazer toda essa navegação aqui no mapa digital. No final da nossa aba, vocês podem trocar o capítulo, né, navegando entre todos eles, ou iniciar uma busca, por exemplo, a nível de regiões e estados. Aí aqui vocês podem centralizar mais ainda a busca de vocês, né? Aparece aqui no mapa do Brasil todas as regiões. Vamos fazer uma demonstração aqui na região Sudeste. Aí, entrando na região Sudeste, vai ter toda a análise dessa região, comparativos,
e vocês podem ingressar, por exemplo, em algum estado. Vamos para São Paulo. E aqui vamos ter todas as análises do estado de São Paulo, de todas as regiões envolvendo o estado. E aí vocês podem realizar toda essa navegação. O mapa ele já está disponível no site do Instituto SEMESP. Então, durante o evento e após o evento, vocês já podem iniciar a busca e o estudo de vocês. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Como o Guilherme disse, o mapa já está no site do SEMESP, e para apresentar todo esse projeto idealizado pelo Instituto SEMESP, eu convido agora ao nosso palco Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP. Rodrigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Dessa vez fora da pandemia, mas ainda no formato remoto, né? Muito bom dia, professora Lúcia. Eu estava aqui ouvindo suas palavras aqui, muito bacana, como sempre. Bom dia a todos. Já estamos aí com mais de 101 pessoas no evento. E hoje estamos estreando, depois de 2 anos, né, de pandemia, fazendo remoto. Continuamos fazendo remoto, mas da sede do SEMESP, né? Então, a equipe toda aqui se empenhou para fazer com alguma dinâmica um pouco diferente. Estamos aqui direto do auditório do SEMESP fazendo esse evento, e é uma emoção bastante grande. Mais uma vez, está lançando agora a 12ª edição do mapa do ensino superior, né, do Brasil. Essa edição está muito interessante, muito completa. Só para vocês terem uma ideia, ela vem com mais de 340 páginas de dados e informações do Brasil todo, né? Nós temos dados do Brasil como um todo, dados divididos pelas grandes regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Temos os dados por estado e dentro dos estados nas mesorregiões. Então, são dados realmente muito detalhados, são muitos dados, né, que eu faço o convite para que depois todos se debrucem e possam ler, entender melhor as regiões, a sua região e assim por diante. Eu faço um agradecimento especial aqui em nome da professora Lúcia, a toda a diretoria do SEMESP, que nos dá todo o apoio para fazer esses trabalhos todos pelo Instituto SEMESP, todas as outras áreas do SEMESP, né? Como a professora Lúcia bem disse, o SEMESP tem tido uma atuação bastante importante, né? Sendo uma das principais lideranças na representação do ensino superior no Brasil. E isso a diretoria tem nos dado todo o apoio, dá todo o apoio à presidência e a toda a equipe para fazer esse trabalho. Quero fazer um agradecimento a toda a equipe do SEMESP, sem dúvida nenhuma, né, que trabalha com muito afinco. O pessoal da área de marketing e eventos, como vocês podem ver, fizeram aqui um esforço para fazer algo diferente, e junto com a área de TI, né, comandada pelo Ângelo e pelo Gabriel, fizeram quase que um estúdio aqui no auditório, então muito legal. E um agradecimento especial, sem dúvida nenhuma, a quem elabora o mapa, né? Geralmente, como eu falo, eu sou um porta-voz só do mapa, e eu fico só na coordenação, fico na parte, acho que mais fácil dessa história, né? Mas quem efetivamente realiza, sem dúvida nenhuma, é a equipe do Instituto SEMESP, formada por 2 estatísticos de altíssimo nível, que são a Kellen Morelli e o Maurício Morelli, né, que comandam esses dados todos, né? Acho que muitos de vocês conhecem eles. E também a equipe da Convergência, né? Comandado pelo Carlos Bateste, mas com o Fábio Freire e a Roseli Ramos, que fazem também toda a parte de texto, diagramação e etc. Então, um agradecimento especial a eles, que têm que levar os créditos mesmo por esse trabalho tão bacana e que vai ainda ter muitas repercussões ao longo do ano, né? Hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco geral, né, dos dados que a gente tem para o Brasil, e tratando um pouquinho do capítulo especial, né, que é sobre os cursos da área da saúde, como a professora Lúcia citou na sua fala inicial. Todo ano a gente traz um capítulo especial,
E esse ano nós resolvemos falar dos cursos da área da saúde, que, sem dúvida nenhuma, tem sido um dos grandes vetores de crescimento, de sustentação ainda do setor que passa, né, ou passou e tem passado por momentos difíceis, né, não só em função da pandemia, mas também em função da crise econômica de 2015 para cá, né? Então, vamos lá, depois a gente vai apresentar esse mapa no Congresso Nacional, vai ser distribuído, isso vai ter muitas repercussões ao longo do ano, então desfrutem e, se precisarem de mais informações, contatem o Instituto Semestre também, a gente está para isso, né? E, por fim, fazer um agradecimento muito especial aos nossos 2 patrocinadores, né, do mapa, a Fundacred, eu estou vendo aqui o Alessandro, né, nosso grande parceiro, e que a gente tem em alto nível, né, porque, sem dúvida nenhuma, tem sido uma das grandes soluções para a questão do enfrentamento da crise das instituições, do problema de poder aquisitivo dos alunos, da falta de políticas públicas, inclusive, né, o crédito educativo. Então, depois a gente vai comentar um pouquinho, vai ter uma discussão com eles também. E também a Simplicity, né, que tem sido um grande parceiro na elaboração de pesquisas em conjunto. Nós fazemos a pesquisa de empregabilidade, que tem sido uma pesquisa muito forte, e, sem dúvida nenhuma, tem sido uma plataforma muito importante para a questão da empregabilidade, que é talvez o pilar, um dos grandes pilares para o ensino superior, né? Se a gente não conseguir gerar empregabilidade para os nossos egressos, então alguma coisa está errada no setor, e a Simplicity nos ajuda a fazer essa gestão. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Bom, vamos lá, vamos começar a apresentação dos dados, né? Se eu não me engano, esses dados estão sendo apresentados, os primeiros, a primeira vez que a gente usa, a gente tem que saber, né? Eu posso vir para cá, vou fazer alguma coisa dinâmica. Eu queria surgir pulando, mas eles acharam que não ia dar muito certo, então eu achei melhor com calma dessa vez, vai que eu caio, né, também, mas vamos lá. Vamos apresentar esses dados. Se eu não me engano, o PDF está sendo disponibilizado no chat para vocês, né? E porque, caso vocês tenham dificuldade de leitura aqui nesse modelo de tela, né, de alguns gráficos que eu vou apresentar, fiquem à vontade para consultar no PDF paralelamente à nossa fala. Então, vamos lá. E, ao final, nós vamos ter um debate, né, sobre esses dados todos. Bom, o primeiro dado, né, que a gente tem que falar sobre a evolução das instituições de ensino superior. A gente tem esse gráfico que é mais do que conhecido, e a gente vê a evolução das instituições de ensino superior, principalmente a partir da segunda metade da década de 90, né, quando a gente tem efetivamente o grande momento, o start, né, do grande momento de expansão do ensino superior, e cresce-se oferta por meio da iniciativa privada. Isso vai muito forte até 2005, principalmente. Depois, o número de instituições se mantém, continua até crescendo, mas não há uma queda, né? A despeito de algumas previsões na época, todo mundo falava 50% do setor vai acabar, e etc., as pequenas vão morrer, etc., elas se mantiveram, né? E aí veio a pandemia, em 2020, e aí a gente tem uma queda importante, né, do número de instituições privadas de 6,6%. Né? É importante frisar que essa queda não significa fechamento das instituições, tá? Uma boa parte dessa queda se deve a uma coincidência de momento em que o MEC estava fazendo uma limpeza de cadastro. Então, muitas instituições que saíram do sistema, né, que não estão mais sendo contabilizadas aqui, eram instituições que não operavam mais, ou que tinham sido credenciadas e nunca operaram. Então, não é verdade que a pandemia trouxe uma enxurrada de fechamentos de instituições. Sem dúvida nenhuma, aquelas que estavam numa situação já muito complicada, né, a pandemia realmente reforçou e trouxe, talvez, uma certa situação de insustentabilidade.
mas as outras ainda estão aí. Então, não é que essa queda tão forte, que nunca tinha sido vista anteriormente, né, se deve exclusivamente à questão da pandemia. Bom, vamos caminhar um pouquinho, né? Como é que a gente tem distribuição das matrículas, né? Isso vocês vão poder ver com muito mais calma depois no site, e no próprio mapa, mas há uma grande concentração, né, a gente sabe disso, das matrículas na região sudeste, seguido da região nordeste, em segundo lugar, a região sul em terceiro, a região centro-oeste e depois a região norte. Uma coisa importante, né, que se fala muito da questão das matrículas terem, na educação à distância, terem superado o presencial. Em termos de matrículas, isso não é verdade, né? 65% ainda das matrículas estão concentradas em cursos presenciais. O que ultrapassou foi o número de ingressantes. Então, se vocês olharem aqui nesse gráfico, na região sudeste, né, que concentra a grande parte, quase metade, mais da metade das matrículas no Brasil, 67% ainda das matrículas estão em cursos presenciais. Então, sem dúvida nenhuma, a educação à distância cresceu demais, mas ainda ela não ultrapassou, em termos de matrículas, né, o número de alunos em cursos presenciais. Bom, seguindo aqui, nós temos aquele gráfico das matrículas, no total das matrículas, né, que também segue aquele crescimento que vem desde da segunda metade da década de 90, né, quando o Brasil efetivamente toma a decisão de crescer por meio de parceria com a iniciativa privada. E, junto com isso, você tem uma série de políticas públicas ao longo desse tempo. Eu destaquei algumas das principais, né? A própria LDB é uma delas, né? Quando ela, efetivamente, ela incentiva, né, a ampliação da oferta por meio da iniciativa privada. Depois você tem o surgimento dos primeiros cursos de educação à distância em 2002, 2003, o incentivo às graduações tecnológicas, né, com os institutos tecnológicos, os centros de tecnologia. Depois você tem a importante política que é o ProUni, o FIES, que trouxeram efetivamente estudantes mais carentes para dentro do ensino superior. Foi efetivamente um período de democratização do acesso ao ensino superior, seja por meio do ProUni, do FIES e também, ainda aqui numa dimensão muito menor, do REUNI, né, que foi o programa de reestruturação das universidades públicas e do sistema de cotas. Tudo isso, né, foi um período que efetivamente trouxe, né, as camadas menos favorecidas para dentro do ensino superior. Depois disso, nós tivemos, aí, com a crise de 2015 para cá, uma lacuna em termos de políticas públicas. Podemos citar o Decreto 9057 como um dos últimos aí que surgiram para incentivar efetivamente a ampliação da oferta por meio da educação à distância, que tem sido a forma de ingresso das pessoas de mais baixa renda, principalmente. E aí a gente vem e acontece a pandemia e nos coloca nessa situação que a gente vê hoje. Quando a gente olha os dados do censo de 2020, publicados agora recentemente, né, nós imaginávamos, inclusive, que já em 2020 já haveria uma queda muito grande das matrículas. E, surpreendentemente, o total de matrículas no ensino superior chegou a crescer até 0,9%. No setor, chegou a crescer 3,1%. Nas universidades públicas, não, houve um recuo bastante importante de 6%, que a gente já vai comentar mais à frente. Mas, de qualquer forma, é importante citar que, apesar desse crescimento, né, uma das taxas que a gente tem que acompanhar de perto, eu sou muito insistente nisso, porque é uma taxa que a gente utiliza no mundo inteiro para analisar o acesso ao ensino superior, é a taxa de escolarização líquida, né, que mede efetivamente qual é o percentual de jovens de 18 a 24 anos que estão no ensino superior. E no ensino superior, apesar desse crescimento em 2020 de 0,9%, a taxa de escolarização líquida recuou. Ela era de 18,3% em 2019 e caiu para 17,8% em 2020.
Então, como é que isso se explica? Como é que eu continuo crescendo, eu consegui crescer o número de matrículas, mas eu diminuí a taxa de escolarização líquida? Como é que isso acontece? O que acontece é que eu cresci, nós vamos ver mais para frente, exclusivamente por meio da educação à distância. E a educação à distância, ela não inclui quem? Ela não inclui os mais jovens. Eu insisto nessa questão, eu sempre falo sobre isso, e vocês vão ver que os dados provam isso. Quer dizer, eu cresço em termos de matrículas, mas eu diminuo a participação dos jovens no ensino superior. Por quê? Porque eu estou crescendo somente numa modalidade que predominam alunos de 30 anos ou mais nessa procura. Tanto é que a taxa bruta de escolarização, que aí engloba todo mundo, independente da faixa etária, essa cresceu de 36,2% para 37,4%. Então, tudo bem, crescemos, mas esse crescimento é um crescimento um tanto falso em termos de resolução dos problemas crônicos que a gente tem no Brasil de acesso ao ensino superior. E finalizando esse gráfico, a gente ainda tem 2021. Você fala, bom, mas a gente já está em 2022, o que aconteceu em 2021? 2021 a gente ainda não tem os dados oficiais do censo, mas a gente tem os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que nos dá uma estimativa do que aconteceu. E por ela, houve uma queda importante aí no total de matrículas em 2021, de 7,1% no setor privado, na rede pública se manteve estável, cresceu 0,5%, e no total uma queda de 5,4%. Isso muito porque em 2020 a gente ainda tinha tido a entrada dos alunos no primeiro semestre, um pouquinho antes da pandemia, isso salvou que a queda não fosse maior em 2020, mas em 2021 a gente virou o ano no meio da pandemia, indo para o segundo pico, e talvez o pior pico da pandemia, e com tudo fechado, e aí nós não tivemos praticamente entrada nenhuma de novos alunos, e aí o crescimento realmente foi bastante comprometido, e provavelmente os dados do censo devem refletir a PNAD, e vão trazer queda de matrículas no próximo censo, com os dados de 2021. Bom, mudando aqui para um pouquinho mais de questões regionais, como é que se distribuem as matrículas? Elas se distribuem muito parecido com a distribuição demográfica do Brasil, da população do Brasil, a grande parte concentrada no Sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Se vocês olharem o estado de São Paulo, eu sempre faço essa analogia. Se você separar o estado de São Paulo em dois estados, a região metropolitana de São Paulo, formada por 39 municípios, e segundo o interior do estado, nós teríamos aqui o primeiro estado com o maior número de matrículas, a região metropolitana de São Paulo, seguido do interior de São Paulo e depois vem Minas Gerais, de tanta concentração que há de matrículas. Então, há muita concentração em São Paulo e no Sudeste, e depois a gente tem as outras regiões. E essas bolinhas é o quanto participa a rede privada. Então, você tem lugares, estados em que a rede privada participa de forma bastante intensa, como o caso de São Paulo, com 84,3%. Vocês olham ali, no caso de Rondônia, 86% das matrículas são concentradas na rede privada, enquanto que você tem um ou outro estado em que a participação da rede pública é um pouco maior. Você pega aqui o caso do Piauí, o caso se não me engano, Rio Grande do Norte, são estados em que a participação da rede pública é um pouco maior. Vamos seguir mais adiante. Esse gráfico aqui, ele mostra o que a gente precisa, isso eu diria que devia estar na frente dos agentes públicos, das pessoas responsáveis por políticas públicas, e principalmente na educação, todo dia, devia ter um quadro ali fixado. Ele mostra qual é aquela taxa líquida de escolarização por nível de ensino. E aí a gente vê, bom, nós temos dentro do nível infantil, se você pegar principalmente o Fundamental 1 até o Fundamental 2, a gente tem taxas muito próximas da universalização, ou seja, quase todos os jovens naquela faixa etária estão ali cursando, estão na escola naquele período, de forma correta. Mas, se você for olhando, há um declínio importante, mesmo do Fundamental 1 para o
Fundamental 2 da taxa de escolarização líquida, né? Ou seja por evasão ou por defasagem etária. O que significa isso? Os alunos vão ficando pelo caminho, não saem da escola, mas não conseguem progredir, né? São reprovados, não conseguem progredir. E depois, você tem uma queda muito importante para o ensino médio. A taxa de escolarização cai para 66,1%, então de 9,23 milhões de jovens de 15 a 17 anos, só 6,1 milhões estão no ensino médio. Isso é um dado bastante importante e que mostra a urgência, né, da gente implantar efetivamente a reforma do ensino médio para ver se isso melhora um pouco, né? E aí vem a grande queda, que é o mais grave problema que a gente tem. Lógico, tudo isso é muito problemático e tem outros problemas. Estou falando só de acesso, né? Não estou falando de qualidade, do que vai acontecer com o aluno em termos de formação e etc. Mas aí você vem para o ensino superior e desaba a taxa de escolarização líquida para 17,8%. Aquilo que a gente mostrou. Então, nós temos 23 milhões de jovens de 18 a 24 anos e só 4 milhões estão no ensino superior. Isso é um problema gravíssimo, né? O próprio PNE já tinha como meta que a gente chegasse em 2024 com 33%, que já era uma meta até extremamente conservadora, né? Se comparado, inclusive, com países da América Latina, ainda mais com países desenvolvidos. A meta 12 era de chegarmos em 33%. Não vamos chegar nem perto disso, estamos nos afastando, em vez de nos aproximarmos dessa meta. Bom, mudando um pouquinho aqui, diferenciando o ensino presencial e o ensino EAD, né? Esse é um ponto importante também. Quando a gente olha, então, o ensino superior como um todo, houve um crescimento de 0,9%, o ensino privado cresceu 3,1%, mas quando a gente separa cursos presenciais e cursos EAD, aí a situação é bem diferente, né? Você tem uma queda muito forte das matrículas em cursos presenciais, ela já vinha caindo, mas com a pandemia houve uma queda mais brusca, né, de 10% no setor privado e 6,4% até nas universidades públicas, que são gratuitas e tem poucas vagas. E, por outro lado, né, o EAD cresceu 28,6%, exclusivamente por conta do setor privado, né? O que significa isso? Significa, basicamente, 3 coisas que são complicadas. Uma que eu já falei bastante, que é a não entrada dos mais jovens, né? O ensino à distância ele tem tido um papel muito importante na inclusão, principalmente das pessoas mais velhas que historicamente foram excluídas do ensino superior, não tiveram acesso ao ensino superior e hoje, lá com 30 anos, 35 anos, já trabalhando, etc., vão buscar no EAD uma forma de melhorar a sua empregabilidade, remuneração e assim por diante. O segundo problema é que nós estamos muitas vezes trocando matrículas no ensino noturno, né, por matrículas na educação à distância, só que isso significa matrículas pulverizadas em muitas instituições por matrículas concentradas em poucas instituições. A gente sabe que na educação à distância há uma concentração muito forte. Para vocês terem uma ideia, cerca de 14% das mantenedoras concentram 90% das matrículas na educação à distância. Então, é um crescimento que se dá, mas que não se dá para o setor como um todo, né? Esse crescimento do EAD se dá para poucas instituições de ensino superior. Então, é mais um complicador para o setor como um todo. E o outro problema é que o valor, né, que se paga num curso de educação à distância é muito mais barato. São 3, 4 vezes mais baratos. Isso faz com que o faturamento do setor como um todo diminua. Nós fizemos um exercício, inclusive, utilizando mensalidades, as pesquisas de mensalidades nossas, né? E o faturamento, enquanto o setor cresceu 3,1% em 2020, o faturamento do setor caiu 5,7% no mesmo ano. Então, eu cresci em termos de volume, mas eu diminuí em termos de faturamento. Então, são alguns dos problemas que isso gera, né? Essa questão do crescimento Na verdade, o crescimento do EAD não é um problema, né? Mas a queda dos cursos presenciais, sim, esse sim é um problema para a sustentação do setor.
Vamos andar mais um pouquinho, e aí mostra, né, aquilo que eu falei bastante, mas em números comprovados, a queda dos mais jovens no ensino superior. Né? Então, a população jovem vem diminuindo ao longo dos anos, né? Porque a taxa vegetativa vem diminuindo. Isso faria com que, se eu mantivesse o número de jovens no ensino superior, eu aumentaria a taxa líquida, porque o meu denominador está diminuindo. Porém, o que a gente vê aqui em 2020, por exemplo, o número de jovens, da população de jovens de 18 a 24 anos caiu 2,4%, mas o número de jovens que ingressou no ensino superior diminuiu muito mais, diminuiu 6,1%, quase 3 vezes mais. Ou seja, isso reflete em perda de jovens, e isso lá na frente eu vou perpetuando aquela situação de uma população com pouca capacitação de nível superior, ou seja, de novo, o país lá na frente vai se defrontar com uma população que tem baixa produtividade, que não consegue ocupar as vagas de emprego mais qualificadas e assim por diante, o Brasil não caminha. Então, essa é uma questão que depende muito, né, hoje em dia, já que a gente tem oferta, essa oferta ela é resolvida pela iniciativa privada, sem dúvida nenhuma, mas depende de política pública. Né? A gente vai ver mais para frente, tem muita gente para entrar no ensino superior. Bom, caminhando um pouco mais, bem rapidamente, isso só para mostrar que, em termos de calouros, aí sim, o EAD ultrapassou os presenciais. Tá? Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, o número de calouros em 2020 no EAD foi para 2 milhões, né? E no presencial para 1.756.000. Né? É importante lembrar que esse crescimento muito forte já vinha sendo um crescimento muito forte na educação à distância, mas sem dúvida nenhuma que a pandemia trouxe um crescimento a mais, que eu acho que talvez depois ele volte, ele recue, né? Pelos dados até que a gente tem de algumas pesquisas que nós fizemos no começo do ano, o presencial recuperou alguma coisa, né? Cresceu um pouco mais do que, lógico que não cresceu nada nos últimos 2 anos, então ele voltou a crescer um pouco agora nesse começo de 2022, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o aluno não tinha aula presencial, etc. Isso forçou ainda mais um crescimento da educação à distância. Bom, vamos passando aqui. Esses gráficos são bem interessantes, né? E aqui eu vou fazer uma análise que me preocupa bastante. O que tem acontecido? Né? Então, se vocês olharem aqui a participação das matrículas no presencial diurno, no presencial noturno e no EAD, entre as pessoas de 24 anos, né, isso não mudou muito. Né? Então, você teve uma perda, né, de presencial noturno para o presencial diurno, mas quando você vai para as faixas mais elevadas, principalmente 30 anos ou mais, há uma correlação direta entre a perda de alunos no presencial noturno, né, que é essa linha vermelha, em relação ao ganho de alunos no EAD. Vocês veem que é totalmente proporcional uma pela outra. Né? Eu perco do noturno, ganho no EAD. E aí eu faço uma reflexão aqui, o que pode acontecer, né, com a autorização do curso de Direito na modalidade EAD. Esse é um ponto bastante complicado, pelo seguinte: se você me perguntar do ponto de vista conceitual, se eu sou a favor ou não da aprovação de cursos de Direito em EAD, eu acho que é indefensável não defender. Porque se eu tenho curso de administração, tenho vários cursos de gestão, tenho pedagogia, que exige uma boa parte prática, eu tenho curso de contabilidade, tenho hoje agora os cursos da saúde, engenharia, etc., todos sendo oferecidos no formato à distância, por que um curso de direito que tem uma alta carga teórica não pode ser oferecido no formato à distância? Então, desse ponto de vista conceitual, é difícil defender que não haja. Né? Isso realmente soa a uma reserva. Mas, por outro lado, se a gente olhar esse formato, né, do que veio acontecendo ao longo dos anos, da perda do aluno do presencial noturno, principalmente, para o EAD, e considerando que o curso de presencial de Direito é o curso que mais tem matrículas,
né, disparado, vocês vão ver mais para frente, mas quase 20% das matrículas no presencial estão concentrados em cursos presencial, em cursos de direito, ou seja, nós temos cerca de 676 mil alunos em cursos de direito. Esses cursos estão pulverizados nas instituições de ensino, né? E desses cursos, 65% desses alunos estão no noturno. Então, se eu abrir o EAD, muito provavelmente eu vou perder grande parte desses 65% para o EAD, certo? E vai perder para a mesma instituição o EAD? Não. Vai perder para quem concentra o EAD. Então, isso pode gerar um problema de sustentabilidade forte para o setor. O setor já está sofrendo em termos de sustentabilidade financeira. Se eu pegar esses alunos que sustentam muitas instituições de ensino no noturno, né, com as aulas presenciais noturnas, e migrar para o EAD para 10% das instituições, como eu falei, 14% das instituições, o que vai acontecer com essas instituições? Então, é um debate que a gente tem que olhar de forma fria, não adianta só olhar do ponto de vista conceitual, né? Eu quero gerar uma instabilidade, mais uma instabilidade tão grande assim no setor, e da noite para o dia eu mexer e começar a tirar todos os alunos do presencial noturno, que está pulverizado pelo Brasil todo, para concentrar nas instituições de EAD? Eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir. Não quero aqui deixar o sim ou não, mas eu acho que tem esses dois pontos. Conceitualmente não dá para defender, né? Mas do ponto de vista de sustentabilidade do setor, eu acho que também é defensável e é discutível. Tá? Bom, caminhando um pouquinho mais, falando sobre evasão, né? É uma das questões que a gente imaginou que durante a pandemia isso ia ser explosivo, né? Principalmente no presencial. E o que a gente tem, considerando a nossa taxa de evasão, que a gente calcula no Instituto Semesp, né? A gente calcula como? E essa é uma coisa bastante importante, né? Quando a gente tem... a gente calcula o seguinte: o número de alunos que trancaram a matrícula e não retornaram, mais o número de alunos que se desvincularam do curso, seja por abandono ou por desligamento oficial, e mais os falecidos, dividido pelo total de matrículas, mais os alunos que evadiram. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês um número que finalmente o censo publicou, e a gente sempre falava, e todo mundo falava: nossa, mas como é que você pode dizer que o setor, o ensino superior perdeu 3,5 milhões de alunos e assim por diante? É verdade, é isso mesmo. A questão é que não se computa a matrícula, né? A gente tem 8,6 milhões de alunos, e as pessoas falam: pô, mas você fala que perdeu 3,5 milhões de alunos, Rodrigo? É muita coisa, perdemos quase a metade do setor. Como é que as instituições conseguem sobreviver? Na verdade, o 8,6 milhões de alunos é além dos que evadiram. Então, o que passam pelo ensino superior, os alunos vinculados ao ensino superior do ano, é muito maior. E o censo desse ano trouxe, eles divulgaram esse número, então vocês vão ver mais para frente. Mas, em termos de taxa de evasão anual, né, o que nós tivemos? Se vocês olharem aqui no setor, em 2019, ela tinha sido de 30,7%, né, e ela sobe, mas sobe pouco, sobe para 31,3% no presencial. E no EAD chega até a cair um pouco, 35,4% para 33,6%. O EAD sempre foi maior. Ora, o que acontece aqui, né? Por que não foi tão grande quanto todo mundo imaginava, que a gente achou? Porque o setor privado realmente mostrou um dinamismo naquele momento extremamente importante. As instituições foram muito ágeis, né? Eu vou mostrar os dados aqui, mas rapidamente, assim que tudo fechou, elas foram para o modelo remoto. E rapidamente elas conseguiram capacitar os professores, e rapidamente elas conseguiram se comunicar com os alunos, conseguiram definir quais as melhores tecnologias, quais as melhores metodologias. Lógico, tivemos muitos problemas, etc., mas ela conseguiu amenizar muito o impacto sobre a evasão, com essa agilidade, né, com esse dinamismo
que eu acho que é uma das grandes qualidades do setor privado. Sem dúvida nenhuma, ele tem uma dinâmica muito forte, né? Uma agilidade muito forte, por isso está sempre à frente, né? As instituições públicas, como a própria professora Lúcia comentou no começo, essas não tiveram um aumento da taxa de evasão muito significativo. Subiu de 18,4% para 21,7%, sendo que você não tem a componente financeira nessa situação, porque, afinal de contas, a mensalidade é gratuita. Qual é o grande problema? Eles não conseguiram migrar de forma imediata para as aulas remotas, não tiveram uma governança desse processo boa, então os professores, cada um foi usar uma metodologia sem saber o que fazer, qual tecnologia utilizar, não havia comunicação com os alunos e assim por diante, então isso se refletiu, sim, num aumento histórico, inclusive, da evasão nas instituições públicas, né? Chegou a 21,7%, um impacto bastante elevado, dado que nós temos um universo muito menor de alunos, dado que são, pela seleção, os melhores alunos, né, que vão para as universidades públicas, e dado que você não tem a componente financeira, você não tem que pagar mensalidade. Então, isso realmente é um fator que tem que ser estudado e pensado nas universidades públicas. Bom, vamos seguir um pouquinho. Então, em termos absolutos, né, você falou, como é que pode chegar num valor desse tamanho, né? E nós tivemos aí uma perda de 3,8 milhões de alunos no total, no ensino superior privado 3,2 milhões, e no público, né? Parece pouco, mas dado o número de alunos que eles têm é bem alto, 507 mil para 569 mil o número de evasão em 2020. Então, aqui vocês veem aquilo que eu falei, né? Os dados do censo, dessa vez, eles trouxeram. Qual é o total de alunos matriculados? 8,68 milhões. Mas qual o total de alunos vinculados ao ensino superior em 2020? 12 milhões 565 mil. Então, a gente perde uma barbaridade de alunos nesse processo de evasão. A gente faz um processo enorme de captação, né? E, ao mesmo tempo, eu perco um número igual ou maior de evadidos. Esse é um grande problema, que é fazer a gestão da permanência, né? Isso realmente custa muito caro ao setor como todo, ao ensino superior privado e ao ensino superior público. Então, nem se fala, dado que as vagas são bem mais caras, inclusive. E aí, o que explica isso, né? Esse dado que o censo trouxe, fizeram uma série de pesquisas dentro do censo, fizeram algumas perguntas sobre o comportamento durante a pandemia. E como vocês podem ver, o setor privado, de forma, eu diria que é absurdo, mas fechou tudo, você não tinha mais contato com o professor, você não tinha mais contato com o aluno. Em 19 dias, em média, as instituições já estavam retornando às aulas, já estavam no formato remoto, mas já estavam dando aula, né? Enquanto que nas federais, nas públicas, né, 148 dias em média sem aula. Quer dizer, esse aluno perdeu totalmente o vínculo com a instituição de ensino, e quando eles voltaram sem o direcionamento, né? Sem um direcionamento de que tecnologia utilizar, que metodologia utilizar e assim por diante. Então, isso explica. E mesmo quando a gente teve momentos de arrefecimento da pandemia, no segundo semestre de 2020, mesmo no segundo semestre de 2021, em que a gente começou a voltar, mesmo que de forma tímida, mas com as aulas presenciais, para as atividades práticas, principalmente, né? Vejam, o setor privado também foi mais ágil. A gente ficou em torno de, em média, 215 dias sem aula, e nas federais, nas públicas federais, 321 dias, nas estaduais, 379. As pessoas podem falar, mas como é que pode passar o número de dias do ano, né? Mas é porque o calendário acadêmico ele foi esticado, né? Então, o ano acadêmico de 2020, que terminaria em dezembro, terminou, em alguns casos, no primeiro trimestre de 2021, em outros casos, no segundo trimestre de 2021, e assim por diante. Então, esse ano acadêmico se estendeu. Bom, vamos seguindo adiante. Dos cursos mais procurados,
né? O que tem acontecido? Então, vejam, aquilo que eu falei, o direito é disparado o curso com o maior número de alunos, ele concentra 17,9% das matrículas, né, 676 mil alunos, continua sendo o curso com maior ingresso, ele é o primeiro curso em termos de ingressantes há muitos anos, né? E o que chama a atenção, além disso, né, são os cursos da área da saúde, né, que continuam forte. Né? Se você olhar, psicologia é o segundo curso com o maior número de ingressantes, passou a administração, inclusive, pela primeira vez. Aí você tem enfermagem, é o terceiro curso com o maior número de ingressantes. Aí você tem fisioterapia, você tem medicina, que só não tem mais alunos matriculados, porque não há vagas, né? Essa é uma questão também que precisa ser discutida, não é o momento agora, mas precisa ser discutido, né? A gente tem a questão do processo que ficou represado durante muitos anos, depois você entra com o processo de mais médicos, e hoje, de novo, há um represamento, né? E aí é discutir. Continuamos com aquele modelo do mais médicos, voltamos para o modelo de abertura conforme demanda, e assim por diante. De qualquer forma, o que a gente vê é que há mais demanda do que oferta no caso do curso de medicina. Esse é fato, né? Odontologia, décimo colocado, farmácia, nutrição, medicina veterinária, biomedicina, educação física também, que é ligado à área da saúde, né? Então, vocês veem que os cursos da área da saúde, em 2020, continuaram muito fortes, ficaram até mais fortes do que vinham nos últimos anos, que já vinham apresentando crescimento. E por que isso aconteceu, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a pandemia trouxe, né, uma inspiração ainda maior para cima desses cursos, né? A questão dos profissionais da saúde em evidência, sem dúvida nenhuma, inspiraram muitos jovens, né, que não só naquele ano, ou em 2021, como nos próximos anos, vão buscar cursos da área da saúde, influenciadas muito também por esse período, né? Eu me lembro de uma pesquisa da Datafolha, né, divulgado no Jornal Nacional, em que perguntava quais eram os profissionais mais admirados, né, durante a pandemia, e, em primeiro lugar, disparado eram os profissionais da área da saúde, que efetivamente foram heróis, mas isso inspirou, né, uma série de gerações, e isso vai ser não só, vinha crescendo antes da pandemia, acentuou o crescimento na pandemia e vai ser tendência de crescimento. Ou seja, nós vamos ver os cursos da área da saúde, mas, sem dúvida nenhuma, eles têm um papel, hoje em dia, preponderante nos cursos presenciais, e até nos cursos EAD eles vêm crescendo de forma bastante acelerada. Tá? Bom, seguindo na educação à distância, vejam como são públicos diferentes, né? Procuram cursos diferentes, o que lidera, e também com uma concentração enorme, né? O curso de pedagogia. 20% das matrículas, praticamente, são alunos em cursos de pedagogia na educação à distância. Por quê? Porque é um perfil de aluno diferente, né? O aluno da educação à distância é um aluno mais velho, que muitas vezes já está trabalhando, e no caso da pedagogia são alunos muitos que já estão na rede básica de educação e vão buscar a pedagogia não só porque muitos não têm a licenciatura e precisam da licenciatura para continuar atuando, principalmente na educação infantil, mas para também aumentar o seu leque de atuação, poder trabalhar num cargo de gestão, de direção dentro da escola, e com isso aumentar, inclusive, a sua renda. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente vai ter que discutir em breve. Eu acho que é uma discussão já urgente, né? Outro dia, o Todos pela Educação até publicou um estudo que estava muito preocupado porque os professores todos estavam sendo formados no formato à distância, e o formato à distância não tem qualidade, não tem prática, etc. Vou nem entrar nessa discussão, mas eu diria que o problema é mais grave ainda, porque, na verdade, quem vai fazer pedagogia no EAD ou os cursos de formação de professores são geralmente professores que já estão atuando, são pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho. Os jovens não estão indo fazer licenciaturas. E isso vai gerar, na verdade, falta, apagão de professores em breve. Professores de matemática, professor de física, professor de química e assim por diante. Nós temos que discutir que vai faltar professor em breve.
E aí outra coisa importante que também distingue o EAD do presencial é que você tem, ao contrário do presencial, muitos cursos tecnólogos entre os mais procurados. Vocês veem aqui gestão de pessoas, você pode ver logística, gestão de negócio, gestão comercial, gestão pública, gestão financeira, uma série de tecnólogos, né? Por quê? Porque eles são mais rápidos. E o aluno do EAD ele tem outro objetivo, ele quer a diplomação mais rápida para poder ingressar, para poder tentar melhorar o seu nível de empregabilidade, o seu nível de renda mais rápido também. E um outro dado importante é quando a gente olha também os cursos mais buscados na internet, né? Isso é importante para entender tendência, porque como eu estou vendo dados lá de 2020, será que agora em 2022 ou em 2023 a tendência é a mesma, né? E vejam, se a gente olhar lá em 2022, né, o direito continua sendo o curso com maior procura no Google, né, na plataforma de buscas. Psicologia continua muito forte, em segundo lugar. Depois você tem administração. E se vocês olharem, olha, medicina é o quarto, enfermagem é o quinto, farmácia é o sétimo, você tem educação física, você tem nutrição, você tem odontologia, você tem fisioterapia, biomedicina, medicina veterinária, ou seja, dentre os cursos mais buscados na internet, também os cursos da área de saúde muito fortes, né, mostrando que a tendência é continuar com um aumento da procura nos cursos da área da saúde. Então, quem tiver oportunidade, eu acho que é um bom investimento pensar em ter essa área dentro das suas instituições. Vamos seguindo aqui. Um pouquinho do potencial, apesar de toda essa crise que a gente vive, de todos esses percalços, né? A gente tem que lembrar que o Brasil ainda tem muito para crescer. Isso é uma grande vantagem em relação aos países que já estão maduros em relação à oferta e demanda de ensino superior. E se vocês olharem, eu vou mostrar alguns números, né? Que gera até uma certa agonia, né? Uma certa angústia na gente, porque você fala, mas tem tanta gente para ingressar no ensino superior e a gente não está conseguindo fazer com que eles ingressem, né? Então, vejam, se vocês olharem, primeiro, do ponto de vista do ensino médio, né? Fazendo um exercício, quem ingressou lá em 2017, né? Nós tivemos 3,1 milhões de alunos que ingressaram em 2017. Quantos que concluíram? Só 1,8 milhão concluiu em 2019. Isso antes da pandemia, não vou nem falar da pandemia que piorou esse estado, mas olha quanta gente deixa de se formar ou fica pelo caminho, né, reprovado ou evade, assim por diante. E depois, quantos que ingressaram em 2020 que tinham até 24 anos? Apenas 1,7 milhão. Então, só nesse processo, eu perco 1,4 milhão de alunos, né? Toda vez, todo esse ciclo de entrada de ensino médio, né, até a entrada no ensino superior, eu perco sempre aí algo como 1,5, 1,4, 1,5 milhão de alunos. Olha quanto que eu perco nisso, e isso mostra a urgência, né, de eu promover a implantação da reforma do ensino médio para tentar um pouco amenizar essa situação, mas sempre precisamos de políticas públicas. Outro dado que mostra também perdas, né, que poderiam vir para o ensino superior, né, se você pega os microdados do Enem, por exemplo, de 2019, para poder comparar com o censo de 2020, nós tivemos em 2019 2,54 milhões de alunos que fizeram todas as provas e tinham até 24 anos somente e que não eram treineiros. Mas quantos que ingressaram, então, no ano de 2020 com até 24 anos? Apenas 1,74. 800 mil ficaram de fora. E todo ano acontece a mesma coisa, né? Fica em torno de 1 milhão de alunos de fora. E por que eles ficam de fora, né? Porque eles fizeram o Enem para entrar no ensino superior, né? E por que eles ficam de fora? Porque vocês podem... Olha esse dado aqui, 78% deles têm renda familiar, ou seja, se você pensar numa família de 4 pessoas, é em média de 0,75 salários mínimos per capita. Então, esse é um grande problema. Eles querem entrar no ensino superior, mas não tem vaga na universidade pública gratuita e não tem como pagar mensalidade para ingressar na universidade privada, na instituição privada, né? E não tem política pública para acessar. Bom, outros números que nos angustiam, né, é esse, né? Se você olhar qual dentro da população por faixa etária, pessoas que já têm o ensino médio completo,
mas não entraram no ensino superior, ou seja, estão aptas a entrar no ensino superior, né? Se quiserem entrar amanhã, eles poderiam entrar porque já terminaram o ensino médio. Vejam, na faixa etária até 24 anos, tem 7,1 milhões de pessoas nessa situação. Na faixa etária de 25 a 29 anos, tem 7 milhões. Na faixa etária acima de 29 anos, tem 26,8 milhões de brasileiros que têm ensino médio completo e não ingressaram no ensino superior. E aí vocês veem um percentual, né, conforme a faixa etária, do EAD ou no presencial, ou seja, eles são potenciais alunos, tanto para o presencial, né, principalmente os mais jovens, lá os 7,1 milhões, quanto os mais velhos, de 26,8 milhões, que têm mais de 29 anos. Então, é muita gente para ingressar no ensino superior e que a gente não consegue aproveitar. Bom, entrando na reta final aqui da minha apresentação, né, e falar, então, inclusive, do capítulo especial nosso, do mapa desse ano, que são os cursos da área da saúde, que, como vocês viram, sem dúvida nenhuma, tem sido o vetor de crescimento, tem sido a locomotiva do crescimento no ensino superior, e principalmente no ensino superior presencial, né? Vamos falar dos cursos da área da saúde, o que a gente vê com eles. Então, só para vocês terem uma ideia, o que a gente considerou dentro do grupo da área da saúde, basicamente são os cursos que o próprio INEP classifica como da área da saúde, mas nós acrescentamos aqui o curso de psicologia. Há uma discussão se o curso de psicologia é da área da saúde ou das humanidades, nós entendemos que ele tem muito mais a ver com a área da saúde, tanto é que, inclusive, na vacinação, né, quando havia prioridade para os profissionais da área da saúde serem vacinados, eles estavam nesse grupo, foram classificados desse grupo, foram importantíssimos durante a pandemia, então a gente entendeu eles dentro da área da saúde aqui para efeito das nossas análises. Bom, vejam, em termos de instituições que oferecem, né, nós temos 1.410 instituições que oferecem cursos da área da saúde, isso representa na rede privada, 57,9% das instituições oferecem cursos da área da saúde e na rede pública, 53,9% oferecem cursos da área da saúde. Em termos de crescimento, né? E aí a gente tem que lembrar que nós estamos falando naquele grupo de cursos, né? Então, eu tenho lá medicina, tenho odontologia, tenho psicologia, que vão muito bem, enfermagem, etc., mas também tem o serviço social, tem gestão hospitalar, tem radiologia, tem vários cursos que não têm o mesmo desempenho. Mesmo assim, se vocês olharem aqui nos cursos presenciais, a queda em 2020, que foi de 10% no total das matrículas de cursos presenciais no setor privado, na saúde foi só de 1,5%. Se eu olhar somente odontologia, psicologia, medicina, etc., o crescimento é muito forte. E no EAD, que os cursos de saúde ainda são menores, ainda tem poucos cursos na área da saúde, vejo que o crescimento foi quase o dobro do que foi no total dos cursos, 47,2% no setor privado de crescimento dos cursos na área de saúde no EAD. E aí vocês têm aqui, então, um quadro, né, dos cursos, das matrículas por curso, né? Então, vejam, enfermagem tem 241 mil alunos, né, no presencial, psicologia lidera com 250 mil alunos, odontologia 115 mil alunos, medicina 142 mil alunos, só não tem mais porque não tem vaga, é aquilo que a gente falou, e do lado de cá o EAD, puxado muito pela educação física, né, ligado à área da saúde, mas você tem os cursos de enfermagem crescendo muito e assim por diante. Depois vocês vão poder olhar esses dados com mais calma, né? Em termos de concluintes, né, nós tivemos um crescimento no setor privado, né, e aí aqui, e no EAD também, um crescimento bastante importante, muito provavelmente algo que tenha interferido também nesse dado, não sei, a gente ainda não sabe ainda o quanto, mas teve aquela possibilidade de antecipar a colação de grau, né, os cursos da área da saúde em função da pandemia, né, para que os profissionais pudessem atuar mais rapidamente, só a título de informação. Então, os concluintes aqui por curso, né, depois vocês vão poder olhar, então você vê fisioterapia tem 20 mil alunos, enfermagem 35 mil alunos que se formaram
no ano de 2020, psicologia 30 mil, quase 31 mil alunos se formando em psicologia, medicina, chegamos a 16 mil alunos, e vejam um pulo, né, de medicina, por isso que eu falei aquilo. 12 mil, né, vinha na faixa aí de 11 mil, 12 mil alunos concluintes, e salta para 16 mil. Lógico que houve um crescimento de vagas, né, por conta do Mais Médicos, se reflete lá nos concluintes, mas esse salto também deve ter sido favorecido pela medida que antecipou a colação de grau, né, durante a pandemia, em função da emergência que a gente tinha de ter os médicos formados e podendo atuar no front naquele momento caótico, né, que vivemos durante a pandemia. Bom, seguindo, os cursos mais buscados na internet, né, somente considerando os cursos da saúde. Vejam, psicologia é o primeiro, né, crescendo muito forte, né, mais do que até a procura por medicina, chegou a crescer, se não me engano, de 2018 a 2021, 148% as buscas, e medicina cresceu 74%, também muito forte. Seguido de enfermagem, depois nós temos farmácia, educação física, nutrição, odonto, físio, biomedicina e medicina veterinária. Tá? Isso mais como orientador para vocês. Outra questão importante, né, quando a gente compara a evasão, tanto no presencial quanto no EAD, os cursos da área da saúde, eles têm uma taxa menor, mesmo considerando aqueles cursos que têm um desempenho pior, né, como eu falei de serviço social, gestão hospitalar e assim por diante, radiologia. Nós temos uma taxa no presencial de 27% de evasão nos cursos da área de saúde em relação a 31,3% no total, né, e no EAD 31,8% em relação a 33,6% no total. Sem dúvida nenhuma, os cursos da área de saúde têm uma evasão menor, porque os alunos entram muito mais vocacionados. Geralmente, o aluno, quando escolhe um curso da área de saúde, principalmente, né, quando a gente fala medicina, odontologia, etc., ele já quer aquela opção há muito tempo. Diferente dos alunos de outras áreas, né, que vão buscar, por exemplo, não sabe o que quer, daí vai buscar uma administração, uma engenharia e assim por diante, sem muito saber o que é, e às vezes acaba evadindo por não entrar tão bem vocacionado assim. E aí, a taxa de evasão, ela é muito diferente dentre os cursos do grupo da área da saúde, né? E começa lá em cima, 41,1% para gestão hospitalar, e estética e cosmética e tal, mas lá embaixo, quando vocês olham ali medicina, a taxa de evasão é de 7,1%. Né, odontologia 18,9%, ou seja, os alunos, sem dúvida nenhuma, tem uma questão da renda, né, que são cursos muito mais caros, então o perfil do aluno, a gente vai ver, são alunos de uma renda maior, mas são alunos, principalmente, que entram vocacionados e, portanto, a taxa de evasão tende a ser muito menor, tanto no EAD quanto no presencial. Bom, um pouquinho do perfil dos alunos, né, isso é bem interessante. Nas demais áreas, né, nós temos uma predominância do sexo feminino de 58,8%, mas quando a gente vai para a área da saúde, isso cresce para 73,2%. E olhando especificamente, por exemplo, você pega o curso de medicina, né, hoje 60,5% dos matriculados são do sexo feminino, né? Se você pega psicologia, né, o segundo curso mais procurado hoje em dia, 79,6% do sexo feminino. Odontologia, 71,6%. Então, realmente são cursos, né, uma exceção ou outra, que há uma predominância muito forte, ainda maior do que nos demais cursos do sexo feminino. Aí a gente começa a ver como, na média, né, os alunos da área de saúde são alunos de classes de renda um pouco mais elevadas, né? Nas demais áreas, 72,2% dos alunos vieram de ensino médio público, enquanto que na área da saúde, 66,6%. E se a gente olha isso por curso, né, pega lá medicina, né, que é o extremo, só 28,9% vieram do ensino público. E você pode ter certeza que eles entraram via políticas públicas, seja sistema de cotas, seja ProUni, seja FIES, né?
Então, há uma distorção aí dentro também, né, dessa questão. Seguindo mais um pouco, né, a grande maioria é inversamente proporcional aos outros cursos, né, 43% estuda no diurno, até porque você tem uma carga muito forte de aulas práticas, né, a carga realmente dos cursos da área de saúde, em média, são maiores, né, então predomina cursos diurnos, enquanto que nos demais predominam cursos no EAD e seguido de curso noturno. Com relação à etnia, né, a cor e raça, não há grande diferença, isso é interessante, né, porque você tem exatamente o mesmo percentual de pessoas de cor branca nos cursos da área da saúde quanto nos demais cursos. É lógico que se a gente olhar curso a curso, isso não vai ser igual, então se a gente pega a medicina de novo, que é lá o extremo, né, 69,1% é da cor branca, então não há dúvidas, né, de que quanto mais caro o curso, mais a gente precisa, efetivamente, de políticas públicas, né, para tentar reduzir essas desigualdades. Mas, de qualquer forma, no geral, né, não há uma distinção tão grande assim em termos de cor e raça. Em relação aos demais cursos, né, não que não haja distinção, não haja desigualdade, né, nesse acesso ao ensino superior, essa é uma questão de fundo que valeria outros momentos para a gente debater e que, sem dúvida nenhuma, precisa também de políticas públicas para reduzir essa desigualdade no acesso por cor, né? Na faixa etária, a gente vê que os alunos, então, da área de saúde são, na maioria, mais jovens, né? 53,9% tem até 29 anos, tem até 24 anos, né? E, enquanto que nos demais cursos a faixa etária é um pouco mais elevada. Se a gente olhar por curso também, isso também vai ter diferença, né? Eu não vou me aprofundar, depois vocês podem olhar com mais calma. Mas, sem dúvida nenhuma, que medicina, né, é um cujo aluno entra com vocação, ele entra muito mais, é um curso natural, que ele sai do ensino médio, né, e vá para o ensino superior, e aí você tem ali 66,7% dos alunos têm até 24 anos. Né? Vamos seguir um pouco mais. Da renda familiar, né, nós temos aí, não há, como aí nós estamos falando do grupo como um todo, né, a renda familiar para os cursos da área de saúde é até mais baixa, na média dos demais, mas quando a gente olha curso a curso, pega na medicina, aí você vê que há uma elitização muito forte, né? Só 6,8% tem até 1,5 salário mínimo e mais 12% aí tem até 3 salários mínimos, a grande maioria acima de 6 salários mínimos, né? Medicina veterinária também, se você olhar mesmo os outros cursos, né? Em comparação com os demais cursos, há uma elitização conforme o curso, conforme o custo do curso, inclusive. A situação financeira, grande maioria, né, boa parte, ainda mais comparado com os demais cursos, né, não tem renda e os gastos são financiados pela família ou por outras pessoas. Né? Isso é uma questão natural, não só porque o aluno é de maior renda, né, em muitos cursos, mas também porque os cursos demandam uma presencialidade muito maior e fica difícil esse aluno compatibilizar a vida dele de estudante com o trabalho. Então, muitas vezes as pessoas até deixam de fazer esses cursos porque precisam trabalhar e não conseguem, né? Então, isso acontece também, e aí, naturalmente, a maior parte dos alunos não trabalham no curso da área de saúde em relação aos demais cursos. Primeiro, a ingressar no ensino superior, vejam, não há uma diferença entre as demais áreas e o curso da área da saúde, né, quando a gente olha o bloco de cursos como um todo, mas quando a gente olha curso a curso, aí vejam, de novo, medicina, que é o extremo, né, só 7,6% é o primeiro da família a ingressar no ensino superior. Ou seja, com certeza é alguém que ingressou, são pessoas que ingressaram por meio de políticas públicas. O ProUni, o sistema de cotas, não há dúvida nenhuma sobre isso, ou seja, é muito pouco ainda para o que a gente precisaria. Quer dizer, a gente
isso é muito importante, né, para mostrar o seguinte, né, se a gente teve uma democratização do ensino superior nos últimos anos, né, ela veio de forma vertical, então eu consegui trazer para dentro do ensino superior também pessoas das classes C, D e E, né, aumentou isso, e agora eu preciso voltar a aumentar, porque carecem de políticas públicas, eu preciso fazer de forma horizontal essa democratização do acesso. Não adianta só eu dar acesso ao ensino superior, eu tenho que dar acesso a todos os cursos, né? Não adianta eu dar acesso aos cursos somente aos cursos mais baratos, ou aos cursos que têm menor demanda das classes mais altas, e deixar elitizado de forma horizontal. Então, isso é uma outra questão também de fundo, mas que fica aqui uma reflexão, né? A escolha do curso, vejam, aquilo que eu falei, né, o curso na área da saúde ele entra muito mais vocacionado, né, 45,5% disseram que entram vocacionado, enquanto que nos demais cursos só 29,5%. Isso se reflete em abandono, principalmente. A chance dele abandonar é muito menor quando ele entra vocacionado. E aí, se você olhar curso a curso, né? De novo, né? A gente pega lá o exemplo da medicina, mas pega a medicina veterinária, 69% afirmaram que entraram vocacionados, né? Por vocação no curso, né? Então, isso é muito interessante também. E como é que eles escolhem a instituição, né? Opa, aqui. Como é que eles escolhem a instituição? Isso nos demais cursos e aqui também, a grande maioria fala em qualidade e reputação, né? Isso é importante, mas vejam, a questão da gratuidade, né? Nos demais cursos isso fica mais forte, aqui não é tanto, como ele entra mais vocacionado, a questão do valor não é tanto a variável chave para ele. Então, a gratuidade é bem menor, né? O que chama ele para o curso. O que chama para o curso é o que ele quer fazer efetivamente. A grande questão é quando eles falam em qualidade e reputação, é que a gente não sabe direito, né, se eles têm efetivamente a dimensão do que é qualidade e reputação. Acho que carecemos de indicadores, né, temos pouquíssimos indicadores que mostram para a sociedade o que é efetivamente qualidade e reputação, dependendo, inclusive, do curso que ele quer fazer. Em termos de empregabilidade, né, isso mostra também por que a procura é maior, a empregabilidade é melhor, e durante a pandemia, então, nem se fala, né? Então, esse gráfico ele mostra o saldo de empregos, né, com base no CAGED, que é o número de empregados, de admitidos, menos os demitidos no mês, né? E vejam, a linha azul, que é da área da saúde, ela se manteve praticamente intacta durante toda a pandemia, enquanto que as demais áreas sofreram uma barbaridade, né? Você pega aí o mês de abril de 2020, houve uma queda muito grande, né, de saldo de empregos, depois seguido em maio, junho, julho, né, tivemos momentos bastante difíceis para as demais áreas. E finalizando, né, um pouquinho da diferença de salários, né, como é que isso funciona, e o que mostra o que a gente chama do ROI, né, o retorno sobre investimento para o aluno. Né? Lógico que ele faz essa conta, falou, eu vou pagar mensalidade lá de R$10 mil de medicina, vou pagar R$3, R$4 mil de odontologia, mas quanto que eu vou ganhar como profissional? Quanto que isso vai me trazer de remuneração como profissional? Né? E a gente trouxe aqui alguns parâmetros, então vejam, enquanto que um curso de enfermagem, né, que, lógico, é muito mais barato, ele traz aí para o profissional de ensino superior completo uma média de hora de R$ 31,89, né? O de medicina chega a ganhar R$ 98,50. Eu não sei se as pessoas fazem muito essa conta, né? Porque se você olhar o valor da mensalidade do curso de enfermagem e comparar com o valor da mensalidade do curso de medicina, é muito maior, né? O curso de enfermagem vai custar R$700 no máximo, em média, né? E o curso de medicina, R$10 mil. Então, vejam a diferença. Agora, em termos salariais, né, a hora vai de 31,89 para 98,50 na média. Então, se eles fizerem essa conta, eles vão ver que nem sempre vale a pena, né? A diferença não deveria ser tão grande assim de um curso para o outro, mas são questões também para serem discutidas em fóruns específicos. Então, é isso. São muitos dados, né? Como vocês veem, eu acabei
até me excedendo aqui no tempo, e porque é muita informação, mas vocês podem se debruçar no mapa, tem muito mais informações do que isso, né? Eu só trouxe alguns pontos, alguns insights, alguns highlights aqui para a gente poder discutir, poder analisar em cima, mas é importante que depois a gente faça uma análise mais aprofundada de todos os dados. E desde já eu agradeço aqui a atenção de todos vocês, né? E fico à disposição para tirar qualquer dúvida, para esclarecer para debater qualquer ponto também. Então, muito obrigado por enquanto. Alexandre. Rodrigo, parabéns pela excelente apresentação e vou te convidar para ficar aqui no nosso debate. Vou pegar minha água aqui. Lembrando vocês que vocês podem enviar suas perguntas e dúvidas no nosso chat, tá? E vou convidar também aqui para o debate a Aline Soares, da Fundacred. Por favor, Aline. Também estará no nosso debate online o Gabriel Custódio, da Simplicity. Rodrigo, aproveitando o embalo, eu vou começar então a primeira pergunta direcionada para você, tá? A performance das entidades privadas está bem acima da rede pública. Esse cenário é recorrente ou foi acentuado pela pandemia? Eu diria que não era explícito dessa forma, né? Eu acho que isso também precisa ser bastante depurado, né? Porque performance significa também qualidade, significa possibilidade de acesso, inovação e assim por diante. Então, tem N outros fatores, mas em termos de resposta à pandemia, eu não quero dizer, eu acho que seria muito prematuro dizer as instituições privadas são muito melhores do que as públicas e ponto final. Não vou entrar nessa discussão. Mas em resposta na pandemia, não há dúvida de que elas foram efetivamente muito mais eficientes, né, muito mais eficazes, né, que tiveram uma atuação realmente de chamar a atenção, eu acho que não só em relação às públicas, como aos outros setores. Foi um setor que respondeu muito rápido, dadas as dificuldades que a pandemia trouxe. Então, a gente levou isso para o modelo remoto, mas não foi só levar para o modelo remoto, foi como é que eu consegui me comunicar com tantos milhões de alunos, como é que eu consegui me comunicar com os professores e passar para eles, né, que um novo modelo de aula, um novo modelo de avaliação. E aí, dentro disso, a gente vivia não só esse problema do acadêmico, mas um problema econômico gravíssimo. As pessoas perderam emprego, as pessoas ficaram sem renda informal e etc. E as escolas também responderam rapidamente, olhando caso a caso, dando pagamento e assim por diante. Então, elas foram efetivamente muito eficientes na resposta à pandemia durante esses 2 anos e depois no retorno também. Né? Como é que eu vou retornar? Quais são os protocolos que eu tenho que usar? Como é que eu vou utilizar? Eu vou só dar aula Oi, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, aí caiu um pouquinho, mas eles já estão voltando, tá? E agora a gente vai ter um debate bem legal, então, se vocês puderem aguardar um pouquinho, já vai estar tudo de volta. Estou falando com o pessoal aqui já, foi uma queda lá mesmo, mas eles já estão retornando. Enquanto isso, gente, a gente vai abrir as perguntas para o Rodrigo também, então se vocês quiserem já mandar dúvidas aqui no chat também, fiquem à vontade. Aí, acho que voltamos, né? Ainda está sem áudio.
O pessoal no semestre está ouvindo a gente? A gente ainda não está ouvindo o retorno de vocês. Pronto. Agora Estamos online? voltou, tudo certo. Ah, então tá certo. O pessoal ouviu a resposta do Rodrigo? Ouvimos só o comecinho. Então eu vou fazer de novo a resposta, a gente volta de novo aqui em tudo. Começando de novo, então, gente, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas pelo chat e vou retornar então a pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, eu quero ver se você responde da mesma forma agora. A performance das entidades privadas está bem acima da rede pública. Esse cenário é recorrente ou foi acentuado pela pandemia? Então, o que eu estava falando, assim, eu acho que a performance foi muito, que dá para concluir, né, que a performance foi muito acentuada durante a pandemia. Antes ou depois, acho que existem inúmeros outros aspectos, né, que precisam ser analisados, né? Então, de qualidade, de inovação, de uma série de outras pesquisas, etc., que não vou entrar nesse método. Mas, durante a pandemia, não há dúvida de que o setor privado respondeu de forma muito mais eficiente, né? O setor privado, como eu estava falando, deu um show, né? Porque rapidamente ele conseguiu não só ir para as aulas remotas, mas como é que ele conseguiu se comunicar com milhões de alunos, né? Conseguiu se comunicar com milhares de professores, sendo que estava tudo fechado, né? Trazer uma metodologia nova de aula, né? Não era só tecnologia, metodologia. Como é que eu avalio os alunos no formato à distância? No começo era ruim, depois foi evoluindo, foi melhorando, né? Então, tudo isso foi realmente uma resposta muito rápida, né? E depois, no retorno também, né? Como é que os protocolos todos a serem atingidos, como é que eu voltava só com aulas práticas, com agendamento, depois com modelo híbrido, assim por diante. Então, as instituições foram muito eficientes na resposta acadêmica e também nas respostas administrativas, né? Porque não tinha mais como ele ir na secretaria acadêmica, não tinha mais como ele ter acesso ao balcão. Ele falou, eu preciso de um desconto, não recebi o boleto, assim, elas conseguiram se comunicar com isso. E mais ainda, né, que a gente não pode esquecer que durante a pandemia, e aí isso que eu estou falando, o setor não só privado foi muito mais eficiente do que as públicas, mas foi, inclusive, um dos setores mais eficientes da economia como um todo, né, que melhor responderam. Para você ter uma ideia, né, nós tivemos nesse momento, foi um dos momentos mais críticos da história econômica, né? Muito desemprego, muita perda de renda, e as escolas, assim mesmo, responderam um a um os casos, né? Dando desconto, postergando o pagamento, dando alguma outra alternativa de curso e assim por diante. Então, elas foram muito eficientes em todos os aspectos de atendimento aos alunos, de continuidade dentro das dificuldades todas que a pandemia nos trouxe. Muito bom, respondeu da mesma forma, Rodrigo. Aline, a taxa de evasão cresceu nos últimos 3 anos. O que pode ser feito para amenizar os impactos desse crescimento e como podemos trabalhar para conter esses indicadores? Então, a gente acredita que se a instituição tiver vários tipos de benefícios para o estudante, a gente consegue ampliar a forma de entender qual que é a necessidade dele para o momento. Então, se ela tiver também um crédito educacional, ela vai conseguir ali postergar uma receita, mas também fazer com que ele acesse a educação, né, acesse ali na instituição e mantenha a captação, a retenção e consiga recuperar também os evadidos. Muito bom. E aí aumentar, né, e diminuir a questão dos evadidos. Muito bom. O Gabriel está com a gente aí online agora. Gabriel? Estou sim. Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, capelados. Sempre um prazer. Prazer é meu. Gabriel, tem uma pergunta para você aqui. Vimos nos dados da... Acho que tivemos de novo, né? Não sei se foi só para mim. De novo aqui, Gabriel. Estou vendo aqui com ele já. Eu acho que a gente está com uma estabilidade lá no semestre, a gente decidiu fazer esse formato novo, né? Gravando de lá. E aí a gente ainda está meio que acertando. Aí eu acho que deve estar com alguma estabilidade de internet lá. Mas eles devem estar voltando já. Certo. Aguardo. Se você quiser falar um pouco, Gabriel, com a gente. Bom, acho que o estudo é sensacional. No improviso aqui, né? São dados muito importantes. Acho que
em diversas esferas. Eu gostei muito nessa edição o quanto traz dados econômicos, né? Que é muito o que a Simplist trabalha com as instituições para a gente correlacionar, né, a educação com os resultados que os alunos podem obter. Eu acho que ele tem uma riqueza de informações para trabalhar isso sensacional, né? Até eu quero me debruçar mais ainda nesses números de renda aí para ver como é que a gente pode elaborar estratégias para sugerir para os clientes, para levar para os alunos. Né? Legal, acho que voltamos aqui. Gabriel, acho que eu vou ter que fazer a pergunta para você de novo e ter sua resposta novamente para a gente passar para os nossos espectadores aqui, que caiu de novo o sinal, tá bom? Certo. Não, tá joia. Gabriel, vimos que nos dados de emprego do CAGED, que na área de saúde tem uma resiliência e estabilidade muito maior na oferta de empregos, que pode ser feito pelas IES para apoiar os alunos nas demais áreas que não estejam passando por esse momento favorável no mercado de trabalho agora. Muito bom. Bom, essa é um componente ultra complexo, né, e muito importante para os números tanto de evasão quanto de captação das instituições, a situação econômica em relação àquelas indústrias específicas, né? A gente vê, e os números mostraram isso, me chamou muita atenção na pesquisa ali, a gente tem a engenharia civil, por exemplo, é o 5º maior em número de alunos e o 12º em captação, né? Porque é um mercado que veio de uma crise muito forte. E a gente fez um estudo no começo desse ano sobre resultados de egressos e vimos que a área da engenharia como um todo é a 2ª melhor em empregabilidade, é a maior empregabilidade na área específica e a 2ª maior renda média. Então, é um mercado que, de certa forma, para os egressos já recuperou, mas na captação, nos números de entrantes, ali, segundo a pesquisa, pelo menos em 2020, né, estava muito atrás. Então, eu acho que não tem uma solução, assim, eu vou conseguir para todos os meus alunos, porque a força do mercado é um vetor muito forte, né? Mas eu também acho que as instituições não deveriam ficar reféns disso, sem ter gatilhos e ter um apoio específico, né? E a melhor solução que a gente vê, assim, ou pelo menos o melhor encaminhamento para apoiar nessa área, é o relacionamento com o mercado de trabalho, né? Acho que a instituição tem, e isso a gente fomenta sempre, né? Mas eu preciso ter uma rede de apoiadores e de empregadores parceiros que ajudem a instituição até a antever um pouco esses movimentos e pensar com os empregadores formas inovadoras de poder fazer essa inserção dos alunos. E isso é com base no relacionamento, né? Então, a gente tem que ter esses gatilhos para entregar valor para os empregadores, para conseguir cada vez aproximando mais essa relação. E aí a gente consegue, então, criar programas, criar facilidades para o empregador para a inserção do aluno e antever esses movimentos de qual área vai ser a próxima engenharia civil, que eu tenho que correr na frente, né, para não deixar o meu egresso depois de formado se decepcionar se ele tiver muita dificuldade de uma colocação profissional, né? Então, acho que é bastante coisa que pode ser feita, mas relação seria a palavra-chave, na nossa opinião. Bacana, Gabriel, já volto com você. Rodrigo, a gente recebeu uma pergunta do chat aqui, mas não tem nome. Esse cenário de queda de jovens no ensino superior está diretamente ligado à redução de políticas públicas de acesso como FIES e ProUni? Como que você vê isso? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos fatores principais, né, com relação a isso, porque você tem uma diminuição da população de jovens, né, então, naturalmente, você teria uma queda, mas o percentual é tão menor, né, do número de pessoas que poderiam entrar e que não entram, que quando a gente olha o perfil da renda, né, que, principalmente pegando os dados do Enem, né, do PNAD também, a gente vê que a maioria dos jovens, né, quase que 90%, tem uma renda muito baixa, né, e que não consegue pagar a mensalidade. Então, isso tem uma consequência já no ensino médio, então muita gente acaba não concluindo o ensino médio, desistindo do ensino médio, porque não tem uma estrutura financeira que lhes apoia a fazer isso. Então, muitas vezes acaba... tem um problema da qualidade da educação básica, mas também muitas vezes a pessoa tem que trabalhar para ajudar em casa, né, porque a renda é muito baixa, e isso se perpetua também para quem poderia depois entrar no ensino superior, né? Nós temos ali, sem dúvida, tanto é que os estudos mostram que o momento de maior democratização de acesso ao ensino superior
foi, sem dúvida nenhuma, um momento de 4 políticas públicas, né? O momento do ProUni, o momento do ReUni, que aumentou vagas em universidades públicas, pouco, mas aumentou, o sistema de cotas, que obrigou que metade das vagas nas universidades públicas fossem direcionadas aos mais pobres, né? E o FIES. Então, antes disso, a gente teve expansão, mas não chegou a ter uma democratização em termos de camadas sociais, né? Os estudos mostram isso, e depois parou. Então, essa é a situação. Quer dizer, você tem efetivamente a necessidade de políticas públicas para poder voltar a democratizar o acesso ao ensino superior. Pegando aqui o gancho do Rodrigo, Aline, levando em conta que o autofinanciamento ou uma modalidade de crédito educacional pode ser uma alternativa bem mais sustentável, por que as faculdades elas preferem dar o desconto e não entrar nessa um sistema que se retroalimenta? Eu acredito que a facilidade ali, o imediatismo, né? Sem pensar um pouquinho lá no futuro e entender que nem sempre o desconto fideliza, mas talvez ter o crédito e a facilidade de pagamento não precisa necessariamente abrir mão permanente da receita, mas postergar a receita seja uma forma de manter também aí a facilidade de pagamento e alterar a cultura do somente desconto. A gente percebeu, né, Rodrigo, pelos dados, que com a queda do FIES e o ProUni se mantendo ali, a gente teve um aumento muito acentuado de desconto e um aumento, sim, grande, mas não tanto quanto poderia ser com os financiamentos privados nas faculdades. Exatamente. É uma coisa que a Aline falou, que eu acho que vai muito da comodidade também. Então, a curva de crédito educativo próprio, né, ela começou a crescer até numa tendência inversamente proporcional da queda do FIES. Então, se falar, bom, agora é uma tendência razoavelmente saudável, né? Mas veio a pandemia, caiu, e o que aumentou muito foi desconto. Então, naquele momento, eles falaram, esquece tudo, vamos dar desconto, que é o mais fácil, é o mais rápido para atender alunos, só que é um valor perdido, né, para sempre. Quanto que ele poderia estar trocando isso por um contos a receber, um ativo lá na frente, né? Então, Gabriel. Está online, Gabriel? Estou online. Bacana. Gabriel, vimos nos dados que cada vez mais temos um contingente maior de alunos não tradicionais nas novas matrículas. Normalmente é um aluno que já trabalha e precisa fazer uma transição. Como uma estratégia de carreira pode apoiar esse novo aluno? Legal. Eu acho que esse parte de conhecer o aluno e ter um apoio para carreiras, né? Acho que esse é 2 pontos super importantes, assim. É muito comum, né? Em 2020 mesmo, a gente fez um estudo analisando os portais das instituições. A gente pegou todas as que tinham acima de 10 mil alunos e fizemos uma análise que 32% apenas dessas tinham comunicado ali apoio para carreiras específico, né? Então, ele já não é comum, como institucionalizado, ter esse tipo de apoio. E quando tem, é muito comum ele ser uma área de apoio muito fora da vida acadêmica desse indivíduo, que ele acessa se ele conhece, se ele entende aquela necessidade, e aí são áreas que costumam ter um problema de engajamento, né? Atender ali ao longo do ano inteiro 10%, quando faz um bom trabalho de divulgação, 15% dos alunos, né? Então, acho que aqui tem uma combinação de 2 fatores importantes, assim, que eu não posso ter alguns apoios que eles são iguais para todos os alunos, assim, vou ajudar a fazer currículo, vou ajudar, quando o aluno vem, ele pede esse apoio, ele tem, e não ter uma trilha específica que ela seja igual para todo mundo, né? Porque justamente alguns alunos vão entrar sem ter a menor ideia de quais são as possibilidades de carreira que ele tem naquela indústria que ele escolheu, né? E isso até leva a um desengajamento acadêmico. Outros já vão entrar com algum plano e eles podem perceber outras possibilidades e mudar de rota, e outros já entram trabalhando e querem simplesmente uma progressão nessa área que ele já está, e outros, eu estou dando só alguns exemplos, né? Entram trabalhando numa área específica, e acho que esse é muito cenário da educação à distância, onde ele gera renda de alguma forma, mas ele quer ter uma carreira, ele vai sair de trabalhos mais manuais, mais específicos, para uma carreira específica, né? E ele precisa fazer essa transição. Então, cada grupo desses alunos vai precisar de um tipo de apoio diferente. Eu acho que passa aí, primeiro, por a gente ter os gatilhos institucionais para conhecer qual é a situação desses alunos,
e eu já vejo que muitas instituições têm esse tipo de coleta de informação dos seus processos seletivos ou nas boas-vindas ali aos alunos, mas depois tem dificuldade de acompanhar se eles estão conseguindo, primeiro de ofertar apoio específico para aquelas situações e acompanhar essa evolução do aluno ao longo de toda a jornada dele, né? Então, acho que esses dois fatores são muito importantes, e aí o que incentivamos muito, né, é ter uma gestão dessa jornada e que ela seja inserida dentro da vida acadêmica do aluno, né? Não como um apoio opcional que o aluno pode ir. Então, isso é importante, esse apoio de carreiras, trabalhar muito próximo, se não dentro do acadêmico. E aí a gente consegue criar gatilho de dados para ver o que está acontecendo com esses indivíduos, né? Se eles estão progredindo em renda, se eles estão avançando numa esfera de currículo profissional, e conectar isso com o engajamento acadêmico dele, que é a permanência desse indivíduo, né? Ele visualizar que ele está caminhando em direção da conquista do seu sonho. Então, acho que a resposta simples aqui não é uma fórmula one fits all, né? Que vai funcionar igual para todos os alunos. A gente precisa ter essas opções e ter a informação de que em grupo esses alunos se enquadram. Muito bom. Rodrigo, para a gente finalizar, levando em consideração a análise que você fez do mapa, que leva em consideração o primeiro ano pandêmico, você acha que os próximos dados, eles vão aumentar a evasão, ou você acha que vai estabilizar? E agora a gente já está entrando num momento de crescimento nesse sentido? Eu acho que, fazendo um pouquinho de exercício de futurologia, né, eu acho que houve um crescimento muito forte de EAD, então, e muita gente que não tinha um perfil para isso acabou indo fazendo o EAD mesmo sem ter esse perfil. Então, eu tendo a achar que a evasão pode crescer um pouco no EAD em 2021. A evasão no presencial se mantém. Em 2021, houve queda de matrículas, com certeza, muito forte no presencial, e também aquele crescimento do EAD, eu acho que não se repete na mesma força em 2021. Ele cresceu, mas não naquela força de 28,6%. Aquele foi o momento que tinha o crescimento do EAD e mais um embalo de quem iria fazer presencial e acabou indo para o EAD também, aumentou ainda mais o crescimento que já era a tendência do EAD. Depois, em 2022, a gente tem uma recuperação, ainda que tímida, mas uma recuperação do presencial. O EAD deve continuar crescendo, mas está bem num ritmo muito menor do que aquele de 2020. Né? Acho que é um pico. Né? E aí as taxas de evasão, eu não creio que vão ter melhoras agora, talvez no presencial presencial vai haver melhora, com certeza, principalmente nas universidades públicas, que estão voltando a operar normalmente, né? Mas no EAD deve se manter naquele patamar. Obrigado, Rodrigo. Agradecemos a presença de todos, a Fundacred, a Simplicity, ao Instituto Semestre, né, aos nossos funcionários aqui do Semestre, que estão atrás aqui, fazendo todo o trabalho que vocês não veem, e a gente se encontra no próximo evento. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado.